Agora é hora de entrevista. Vamos lá, então, como acontece todos os dias em todas as edições aqui do Expresso, as vozes ecoam ao vivo e sem edição. Vamos conversar agora com o senador Renan Calheiros. Senador, boa noite, muito bem-vindo de volta ao Expresso. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Estou te ouvindo muito bem, Mona Lisa. Mas o senhor sumiu da tela, senador. Só apareceu, voltou às surpresas da internet. O senhor nos vê e nos ouve, senador? Estou vendo perfeitamente. Então, vamos lá. Senador, se instalada a CPI, ela pode não vingar por uma série de razões, por uma série de pressões. Os nossos analistas, repórteres, estão trazendo o dia inteiro a apuração nesse sentido. E ainda tem ali a manifestação do vice-líder do governo, o senador Carlos Viana, numa reação forte, falando em CPI, em pedido de impeachment do ministro Barroso. O que está acontecendo com o Senado? Parece que parte do Senado está acuada? A condução, lamentavelmente, está sendo, Mona Lisa, muito ruim da parte do presidente do Senado Federal, que sustentou, impediu a instalação da comissão parlamentar de inquérito até agora. A comissão parlamentar de inquérito é um instrumento sagrado da minoria. Ela precisa ser observada sob o aspecto da constitucionalidade apenas com relação ao fato determinado, ao número de assinaturas e ao tempo para essa investigação. O Supremo Tribunal Federal, toda vez que o Legislativo não instalou CPI, ele mandou que o Legislativo fizesse isso imediatamente. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso é a continuidade das decisões anteriormente adotadas pelo Supremo e, portanto, compatível com as decisões da Corte desde o precedente do Celso de Mello. Então, foi uma decisão acertada e nós já havíamos advertido o presidente Rodrigo Pacheco que ela aconteceria a algum momento. Eu nunca tive dúvida de que essa decisão viria. Eu mesmo, lá atrás, como presidente do Senado, eu instalei várias comissões parlamentares de inquérito, não porque o então presidente não queria instalar, mas porque os líderes se recusavam a indicar os nomes, né? E a minoria, que tem a CPI como um instrumento sagrado, pedia ao Supremo e o Supremo mandava que assim o Congresso fizesse. E eu fiz muitas. O próprio Bolsonaro, quando era deputado federal, ele fez um discurso defendendo que o Supremo Tribunal Federal mandasse instalar imediatamente a CPI do apagão aéreo. Portanto, Sim. Não há fato novo nenhum e não tem nada a ver comissão parlamentar de inquérito com processo de impeachment. São coisas completamente diferentes. Mas em relação à viabilidade da CPI por questões, por demandas presenciais, mesmo depois de todo esse drama que o Senado viveu, né, com a morte de 3 senadores, a última morte do senador Major Olímpio, sim, a questão da pandemia, esse sim é um impedimento real. Mas, na manifestação do senador Viana, ele propõe uma comissão parlamentar ali para operar, para fazer, então, esse enfrentamento ao ministro Barroso. Por que os pesos e as medidas em relação à realidade estão tão polarizados? O que está acontecendo de fato com a principal casa legislativa, aquela que a gente espera ver os homens mais controlados, mais bem preparados, que representem melhor o povo brasileiro? Exatamente porque esse governo, mais do que qualquer outro, parece ser completamente avesso à investigação. E age sempre da mesma maneira, né? Que é ameaçando, fazendo essas coisas que o presidente da República fez hoje e o Carlos Viana, o senador, que é vice-líder do governo no Senado, repetiu. Mas não é assim que se procede. Não é? As pessoas perguntam a gente nas ruas, mas vem cá, se o governo tivesse acertado a mão, quantas mortes ele poderia ter evitado?
A gente não sabe. Esse tipo de resposta tem que ser dado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. É por isso que nós precisamos instalá-la imediatamente. O presidente do Senado já conseguiu levar essa investigação para abril. Não é? Ele disse que não está na hora. Quando é que chegará a hora? Quando nós tivermos perdendo 5, 6 mil vidas todos os dias? Quer dizer, aí terá chegado a hora para fazer essa investigação. A CPI não é só para responsabilizar e incriminar. A CPI é para redefinir políticas públicas, prioridades, corrigir os erros. O presidente, Mona Lisa, tem dito que fez tudo certo, não errou. Ora, se ele fez tudo certo, não errou, ele não precisa ter sobressalto nenhum com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Caio, chega na conversa, Caio? Senador, o Palácio do Planalto, a gente abriu esse programa com uma declaração do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, defendendo que a investigação abra o escopo, amplie o escopo para focar também nos estados e municípios. O senhor concorda? Precisa também, nessa CPI, que estados e municípios, governadores e prefeitos também sejam investigados? Olha, Caio, quem tem alguma experiência no parlamento e em comissão parlamentar de inquérito também, sabe que é muito difícil você limitar o escopo de qualquer investigação. Como o objetivo da CPI é botar luz, iluminar os compartimentos escuros, né? Se esse compartimento estiver no município, no estado, não altera. Tem que ser investigado igualmente. Fernando Molica também participa da entrevista. Senador Molica, sua pergunta. Senador, o senhor citou há pouco a possibilidade de partidos não indicarem seus representantes, partidos governistas. Há maneiras do Senado, o que isso faz, o que pode ser feito numa situação como essa? Olha, Molica, a decisão do Supremo é exatamente essa, né? Diante da recusa do presidente a instalar a investigação, o ministro Barroso manda que o presidente do Senado a instale imediatamente, sobretudo diante da impossibilidade de indicação dos líderes. Se os líderes, num prazo determinado, que deve ser de 2 ou 3 dias, se recusarem a indicar os nomes das suas bancadas para integrar a comissão parlamentar de inquérito, o presidente deve fazê-lo em substituição aos líderes imediatamente. Quer dizer, o governo e sua estrutura tentou retirar a assinatura. Não é fácil, porque a retirada de assinatura de uma comissão parlamentar de inquérito é uma retirada para impunidade. O senador fica muito mal perante os seus colegas, companheiros, quando ele retira, para atender à pressão política, ou seja lá o que for, uma assinatura de uma comissão parlamentar de inquérito. E nesta circunstância, nós conseguimos um grande número de assinaturas e existem mais pessoas dispostas a, na medida que uma assinatura eventualmente venha a ser retirada, outras assinaturas sejam colocadas em seu lugar. O fundamental é que se faça a investigação, né? Senador, por favor, sim, complete, desculpe, achei que o senhor tinha terminado. Que se faça a investigação para verificar responsabilidade, verificar erros, né? Redefinir essas políticas todas, né? E ouvir todo mundo que precisar ser ouvido e definir também caminhos para que possa se acessar informações. O presidente da República, ele deu uma de charlatão, prescreveu remédio, defendeu a cloroquina como pré-tratamento, teria mandado fabricar no governo e em outras instituições também. Claro que isso tudo é passível de uma investigação. Se ele vai ser responsabilizado ou não, essa é outra questão, né? É outra questão, porque se ele não errou, como ele diz, ele não vai poder, evidentemente, ser responsabilizado.
Senador, e sobre essa possibilidade de decidir, então, pela instauração da CPI, pela viabilidade da CPI em vias normais, com um trabalho producente, com apurações que o Brasil, sim, gostaria de ver de maneira serena, correta, pelo plenário do Senado. Isso é viável? Isso é manobra? Como é que o senhor vê essas possibilidades todas que surgiram hoje de uma maneira muito forte? É manobra, né? É uma outra manobra. Mas é viável? Não é viável, porque a CPI tem regras regimentais e constitucionais. Ela precisa se fazer com um número determinado de integrantes que serão indicados pela proporcionalidade, pelo tamanho de cada bancada. E ela se faz exatamente para que a investigação não afete o funcionamento normal no Senado. Se ela se processasse no plenário do Senado, ela afetaria o próprio funcionamento da casa. E não é isso que se quer. Se quer se investigar, definir responsabilidade, se for o caso, revisionar as políticas públicas, né? Mas nós não queremos interferir na agência que o Senado está adotando e tem que adotar. O que não pode acontecer, Mona Lisa, Caio, é transformar o Senado num cúmplice desse morticínio. É isso que, infelizmente, o presidente do Senado nos tem proporcionado com a sua omissão. E o pior erro que se pode praticar, o pior pecado, é o pecado da omissão. Ele tem que sair dessa posição, tanto na CPI da Covid, quanto no orçamento. A coisa do orçamento, para o presidente do Senado, é tão criminosa quanto a omissão na questão da CPI, porque ele está pedindo que o presidente da República sancione um orçamento que é irregular e inconstitucional. O presidente da República não pode sancionar, ele tem que vetar esse orçamento. Se ele sancionar esse orçamento, ele estará cometendo crime de responsabilidade fiscal. Há pouco se afastou no Brasil, se impediu no Brasil uma presidente por crime de responsabilidade fiscal. Foi um exagero, eu confesso que foi um exagero, eu defendi a elegibilidade dela, essas coisas não podem voltar a acontecer, mas o presidente do Congresso Nacional, a quem compete a responsabilidade do orçamento, não pode usar o seu cargo para obrigar o presidente da República a sancionar uma peça escandalosa, que é pior do que aquilo protagonizado lá atrás com os anões do orçamento. Senador Renan Calheiros, muito obrigada mais uma vez de atender ao nosso pedido, de falar sim para nós. Uma boa noite ao senhor e já fica claro o convite para uma próxima, porque com certeza assunto não faltará. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada ao senhor, obrigada ao Caio e ao Molica que participaram comigo dessa entrevista.